Sempre bom voltar aqui a essa igreja. Me convidaram essa semana para vir falar. Eu já fui membro dessa igreja durante alguns anos. E a primeira vez que eu preguei aqui, que eu me lembre, foi em 2015, e eu falei sobre esse mesmo capítulo que eu vou convidar você para abrir a Bíblia hoje, que é o livro de Gênesis, no capítulo 37. Naquele dia eu falei e contei a história de José, que é uma história incrível da Bíblia. Eu não vou pregar o mesmo sermão, fique tranquilo. Muito embora depois de 20 minutos, dizem que a gente já não lembra de quase nada, né? A gente retém muito pouca coisa, mas vocês vão lembrar de algumas coisas. Em algum momento eu vou mencionar algo aqui, vocês vão lembrar, tá bom? Gênesis capítulo 37 é um divisor de águas dentro dessa família incrível, bíblica, que a gente sempre menciona quando fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A partir do capítulo 37, um novo personagem passa a ser protagonista dessa história. O nome dele é José. Ele daqui para frente, essa história acaba no capítulo 50 do livro de Gênesis. E Jacó, que é o personagem principal até aqui, passa a ser coadjuvante. Ele vai ser mencionado 33 vezes até o capítulo 50 de Gênesis. José, entretanto, vai ser mencionado mais de 130 vezes. E a gente conhece a história de José sempre com um subtítulo, O Sonhador. E eu queria falar hoje sobre sonhos impossíveis. Porque o sonho da vida de José era um sonho impossível. E na vida da gente, a gente vive permanentemente sonhando, né? Esse capítulo, ele chama a atenção da gente para isso, porque é o início da história de um sonho impossível, inclusive. E não tem como a gente falar dessa história sem a gente pensar nos sonhos da vida da gente, os sonhos pessoais que a gente carrega na nossa existência. Muitos deles também impossíveis. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Você que está aqui hoje. Na história de José, os sonhos, eles incomodam as pessoas. Você vai ver que os sonhos estão sempre incomodando as pessoas. E sonho bom, queridos, é aquele que incomoda os outros. Sonho bom é aquele que a gente leva 35 minutos para falar. Ontem à noite o Dr. Rodrigo Silva pregou na igreja do NASP e ele falou 1h50. E ele não pediu desculpa, ele falou, eu cometi um erro de homilética, que hoje eu falei mais do que o tempo que havia sido dado. E eu cometi um erro, mas eu não vou pedir desculpa, ele falou, porque foi o Espírito Santo que me falou para continuar pregando. E as pessoas continuaram lá e continuaram na internet também, a grande maioria estava online na internet. E a primeira vez que eu preguei a história de José aqui, eu devo ter falado 1h10 mais ou menos. E hoje eu tenho 35 minutos. Sonho bom é quando você fala para alguém, eu tenho um sonho, ele fala assim, qual é? Eu falo, você tem 35 minutos para ouvir? Porque o meu sonho, ele é poderoso. Então, quando você tem um sonho especial, você fala dele com energia, você fala dele contagiando as pessoas com o seu sonho. Então, qual é o seu sonho? Qual é o sonho que você tem na vida? Porque tem gente que fala assim, pastor, eu falei com um camarada e falou assim, eu sonho em fazer faculdade, eu quero arrumar um emprego para ganhar uns R$2.500 por mês, eu quero comprar uma motinho, e quero viver tranquilo. Eu falei, isso não é sonho, isso é normal, gente. Tá bom, a pessoa sonhou com isso, tá, ok, mas isso não é sonho impossível, né? Isso é absolutamente possível e normal. Sonho bom é aquele que muda orçamentos, ele muda a realidade, ele muda a agenda, ele faz a família sentar, ele chama os parentes para pedir conselho. Sonho bom é esse que faz a gente ofegar e a gente perder o sono à noite por causa deles. Esses são os sonhos impossíveis que Deus quer tratar dentro do coração de cada um de nós. E o padrão bíblico, ele é um padrão assim, que ele muda a rotina. O sonho, quando ele vem na vida de alguém, ele não vem por causa daquilo que a pessoa é, mas por causa daquilo que Deus quer fazer na vida dessa pessoa. Então, quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar a história de Abraão, por exemplo, quando Deus chega para Abraão e fala assim,
sai da sua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou tornar o sonho que você tem num sonho impossível, de você ser uma grande nação. Mas para isso você tem que sair. E o Abraão sai para um lugar que ele não sabia onde era. Ele tinha 75 anos de idade, Gênesis capítulo 12, e ele simplesmente, a Bíblia diz que ele vai. Sonho impossível é aquele que chega para Moisés, quando ele está lá com 80 anos, depois de já ter saído do palácio, de ter convivido dentro do ambiente da realeza, quando Deus chega para ele, numa sarça ardente, e fala assim, eu quero que você, Moisés, tudo bem? Eu quero que você saia daqui agora e vá lá falar com o faraó, que é o chefe do maior exército e mais poderoso exército do mundo, e chega lá e fala assim, eu quero que você libere meu povo para a gente ir adorar a Deus. Sonho bom é esse, e o padrão bíblico é esse, que pega uma pessoa como Davi, quando ele ainda era um adolescente, e Deus vai lá e fala para o profeta Samuel, vai lá e unge aquele menino, o menor da casa de Jessé, o mais novinho, o mais insignificante, aquele que ninguém dava bola, aquele que dava o serviço mais simples, vai lá e unge esse menino, porque ele vai ser rei de Israel. Sonho bom é esse, quando Deus chega para um profeta como Jonas, que fazia 17 anos que ele não recebia nenhuma profecia, ele fala, o senhor não vai mais falar comigo? Faz 17 anos que o senhor não me dá nenhuma palavra para eu dar para as pessoas, e de repente Deus vem e fala assim, não, vou sim, você vai agora, sai, se arruma sua mochila, vai, você vai lá para Nínive, aquela cidade perigosa, aquela cidade pagã, é lá mesmo, você vai chegar lá e vai falar para eles, daqui 40 dias, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir. E o Jonas falou, não, de jeito nenhum. Então, quando Deus coloca a sua mão para trabalhar um sonho, na Bíblia é assim, né? Deus tira a gente da realidade para a gente pensar numa coisa impossível. E a história de José é uma história assim. Eu queria falar hoje para você que tem um sonho no coração. Eu queria falar para você que já perdeu esperança desse sonho se realizar. Eu queria falar para alguém aqui hoje que tem um sonho e fala assim, Deus se esqueceu de mim. Deus não está mais comigo. Ele transferiu esse sonho para outra pessoa. José é um sonhador, porque ele aprendeu a ouvir de sonhos. A sua família tem uma história de sonhos impossíveis. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Mas a mulher dele não podia ter filho. Aí eles vão indo. Até que um dia, fruto de uma noite de tentativa de solução, nasce o Ismael. Mas isso não era o sonho impossível de Deus. Abraão tinha 86 anos quando o Ismael nasceu. Mas ele teve que esperar até os 100 anos para o Isaac nascer. Agora sim, o sonho impossível de Deus aconteceu. O Isaac se casa com uma mulher chamada Rebeca, que também não podia ter filhos. Porque é assim, quando Deus fala assim, eu vou tornar esse sonho impossível, tem um processo, e esse processo passa por etapas. Vocês vão ouvir eu falar isso muitas vezes hoje. E Deus chega para Rebeca e fala assim, um dia agora você vai ter um filho. E ela tem 2 filhos, gêmeos. E aí nasce o Esaú e nasce o Jacó. O Isaac gosta do Esaú, a Rebeca gosta do Jacó. Deus tem um plano para o Jacó. Como Deus tinha um plano para Caim e Abel, mas na vida é assim, para que um sonho, para que um plano feche, para que ele ocorra, a gente tem que seguir o processo e tem que aceitar o processo que Deus coloca na vida da gente. E o Jacó falou, não, eu quero essa bênção que está destinada ao meu irmão, porque ele nasceu primeiro. Então ele é o primogênito, mas eu que quero ter essa bênção. E a bênção era para ele, Deus já tinha separado. Em vez dele chegar, esperar o Esaú chegar, ele fez um negócio mal feito. Gente, não se faz negócio sem escrever no papel. Eu quero comprar a bênção da primogenitura. Tudo bem então.
Devia ter ido lá falado, pai, é o seguinte, eu comprei a bênção dele. Está aqui o papel, registrei no cartório, agora o senhor me abençoa. Não, ele usou de um subterfúgio, foi lá, enganou o pai, resultado disso, teve que botar uma mochila nas costas e fugir. E lá vai ele para uma terra longe, distante, onde a família da mãe morava, o tio Labão. Quando ele chega lá, ele vai na beira de um poço. Alguém vai chegar aqui, eu vou pedir informação. Daqui a pouco chegam uns pastores, vocês conhecem o Labão? Não, daqui a pouco eles vêm aí, o rebanho dele vem tomar água aí. Quem é que vem lá? A Raquel, uma mulher estonteantemente linda. O Jacó se apaixonou ela, logo que ele olhou, ele já se apaixonou. Sabe por que eu sei que ela era linda? Não? Gente, para um camarada trabalhar 7 anos de graça para casar com uma mulher, ela devia ser muito espetacular. Aí chega o dia do casamento, ele acorda, e quando ele olha, tem uma vesga do lado dele. E era Lia. Ele vai reclamar com o Labão, ela falou, não, você quer casar com a Raquel? Ela era bonita, gente. Ele falou, eu trabalho mais 7 anos. 14 anos. Óbvio que ele casou com as duas numa semana, como era o costume. Demorava uma semana a festa, acabou com a Lia, casou com a Raquel, e depois foi pagar o preço da Raquel. E aí cada uma tem a sua tenda. E ele não consegue, a Raquel não consegue ter filhos. Por alguma razão isso não acontece. Gente, você olha e parece que essas coisas são frutos do acaso, não parece? Deus falou de um sonho impossível. Não tem filho com a Raquel. Quando vai lá com a Lia, parecia um coelho a mulher, gente. Um filho atrás do outro. A Raquel saía para andar e passa pela barraca da Lia e tem criança chorando. Passa pela barraca da Bila, tem criança chorando. Passa pela barraca da Bila aí, Zilpa, né? É isso? Tem criança chorando. Quando ela chega na barraca dela, um silêncio sepulcral. Ela fica maluca. Jacó, vem cá. Dá um jeito aí, meu amigo. Tem que sair um filho aqui. Até que um dia Deus ouve a oração dela e nasce o José. O José cresceu. Eu estava dizendo para vocês que o José, ele é fruto de um ambiente sonhador. Ele começa a ouvir a mãe dele contar a história. Filho, deixa eu te falar. Seu bisavô casou com a sua bisavó, eles não podiam ter filho. Aí nasceu o seu avô, aí o seu avô também casou com uma mulher que não podia ter filho. Aí nasceu seu pai casou comigo, e agora você nasceu, fruto de um sonho, fruto de um pedido constante a Deus. Então assim, cuidado com essa sua tia, ela lambisgoia essa sua tia aí, viu? Não dá muita atenção para ela, não. O sonho está aqui desse lado, viu? O José cresce nesse ambiente falando de sonhos. E ele se torna, com 17 anos, ele próprio tem um sonho. E ele comete um erro, porque quando a gente tem 17 anos, a gente comete um monte de erro. A imaturidade faz a gente cometer erros. Ele tem um sonho incrível, em que ele é o centro da atenção, onde todo mundo se curva para ele, onde ele ocupa uma posição especial. Era um sonho de quem, igreja? Quem é que deu esse sonho para ele? Deus. E tem hora que Deus dá sonho, mas não tem que falar. Sabe por quê, gente? Sonho incomoda. Olha, você não se incomoda com uma Ferrari ou uma Porsche, até que o seu vizinho põe um na garagem do lado dele. Aí você começa a se incomodar. E quando você começa a ter sonhos elevados, pode ter certeza, vai incomodar muita gente. Mas José chega e conta os sonhos. Ele já tinha um problema, porque o pai já tinha demonstrado publicamente que ele era o filho preferido. Aí ele fez aquela roupa colorida, todo mundo usava roupa preta e branca, fez uma colorida para ele. Eu, quando preguei aqui em 2015, eu falei e usei que o pai foi na loja de sapato, comprou conga para todos os filhos, e para o José comprou um All-Star. Lembraram? Comprou um All-Star. E o José se mostrando. Olha aqui, olha a minha túnica, olha a minha roupa. E aí
vem a situação. A Bíblia fala, os irmãos odiavam o José. Eles queriam ver ele pelas costas. Aí ele conta o primeiro sonho, 10 feixes de trigo se curvando para mim. Depois o segundo sonho, até o pai fala, filho, começa a incomodar o pai e a mãe. Fala, filho, que história é essa? E aí chega o pai um dia e fala assim, vai ver se os seus irmãos estão bem. Olha que pai maluco, sabe que os filhos não gostam do José. Aí você fala assim, o José olha assim, pai, você vai mandar eu lá ver meus irmãos? Eles me odeiam. Vou falar para eu ver eles longe daqui, os filhos estavam um mês já fora de casa, o pai não tinha notícia, falou, vai atrás dos seus irmãos para ver se eles estão bem. E vai, todo mundo inocente. Não, gente, tem aqui o plano de Deus em ação. Está na hora de colocar o plano de Deus em ação. José vai, caminha 75 quilômetros, chega lá, em Siquém, fala, não achei meus irmãos. E que ele se perde, fala, vou voltar para casa. Ele começa a voltar para casa, mas o plano de Deus não é esse. Aí a Bíblia fala que chega alguém. O que você está procurando, moço? Parece que está meio perdido. Eu estou procurando os filhos de Jacó e tal, são 10 meninos aí e tal. Eles passaram por aqui, estão lá em Dotã, tem 23 quilômetros aí de caminhada para frente. Aí o José vai. Quando ele está indo, a Bíblia diz que os irmãos estão lá, apacentando ovelha de longe. Enxerga aquele all-star amarelo, cintilante, fala, lá vem o quê? Sonhador. Lá vem o sonhador, o que a gente vai fazer com ele? O José chega, e aí, beleza, manos? Beleza o quê, rapaz? Seu pai não está aqui agora para te proteger. Arranca aquela túnica, pega ele e joga dentro de uma cisterna e começa o primeiro processo de aprendizagem, o primeiro processo de lapidação do plano impossível, do sonho impossível de Deus se tornar realidade. Que é quando você entra num poço e você não tem saída. E você fala assim, não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. E na vida é assim, chega um momento que você fala assim, não sei mais o que fazer. Já tentei, não dá para sair, porque o poço era feito assim, em forma de moringa, assim. Como é que você vai escalar um poço assim? Não tem como sair. Não dá para sair. E ele ouvindo, vão matar, não, Rubem, vem cá, fala comigo. O que foi, José? Não mata eu não, que história é essa de matar, rapaz? Seu irmão mais velho, para com isso. Sabe quem queria matar? Judá. Judá tinha um ódio de José terrível. Finalmente, uma caravana de mercadores vem, estão indo para o Egito vender coisas, vamos vender o José para o Egito. O José vai para o Egito, queridos. Só que tem um detalhe aqui. Um detalhe muito importante, que você precisa saber. O José não vai sozinho. Não adiantava, não tinha ninguém para acompanhar o José. Não tinha irmão, não tinha pai, não tinha amigo, não tinha ninguém. O José não tinha ninguém para ir com ele para o Egito. Mas tinha Deus. Querido, você com Deus, vocês são muitos, sabia? Quando a gente está com Deus, a gente se torna muitos. Ele foi com quem ele precisava ir. E ele disse para Deus, eu vou ser fiel. Deus foi com José. E quando ele chega lá, ele vai para o mercado de escravos. Quem é que vem comprar? Acaso? O chefe da guarda? O secretário de defesa do Egito? Vem lá, olhou, achou bonito o José, vamos levar ele para casa. Vai o José para casa de um homem rico, tá certo? E chega na casa desse homem com um propósito. A Bíblia fala, desde o primeiro versículo, quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz assim, o Senhor, o que é a igreja? Era com José, estava com José. O Senhor era com José. E passou a ser um moço abençoado na casa do seu Senhor, que quando começou a ver aquela bênção toda, falou assim, vem cá, moço, está aqui as minhas senhas das minhas redes sociais, a partir de hoje você vai cuidar de tudo isso aí, tá?
Ó, os cartões de crédito, as senhas aqui, os aplicativos do banco, aqui no meu celular, deu um iPhone 11, 12, que vai sair o mês que vem, já pediu adiantado, porque ele tinha poder, né? Entregou para o José e falou, a partir de hoje, a chave do cofre, conta na sua, tudo é você que resolve. E desde que o José se tornou administrador da casa do Potifar, a Bíblia diz que Deus começou a abençoar o Potifar por amor a quem? A José. Por que Deus fez isso, irmão? Lembra do processo? Gente, não adianta querer pular a etapa. Deus tirou o José da casa dele. Deus deu um sonho para José, tirou ele da casa dele, um sonho impossível. E falou assim, para chegar nesse sonho, tem que passar pelo processo. E o processo, gente, era passar para dentro do poço e reconhecer que não tem saída. Senão ele não ia com Deus para o Egito. E aí ele vai com Deus para o Egito, Deus é com ele no Egito, e Deus manda ele na casa de um homem abastado. E ele começa a cuidar das finanças, aprende a cuidar de finanças, começa a multiplicar os bens desse homem. Deus está preparando José para quando, igreja? Para quando? Para os 7 anos de quê? De fartura. Uma pessoa que sabe cuidar num ambiente de fartura das finanças, vai saber cuidar quando tiver numa posição que seja necessário isso. E passa o tempo, José lá como escravo, mas tranquilo, está bem. E José chega num ponto que está tudo flat, gente, está assim, ó, andando normal a vida. E tem uma diferença de estar bem e de estar excepcionalmente bem, gente. Porque quando Deus fala de sonho impossível, Ele não está falando de sucesso, Ele está falando de super sucesso. E Deus fala assim, se eu não fizer alguma coisa, José vai ficar flat aí na casa do Potifar. E aí Deus manda quem mexer com José? Quem? A esposa do Potifar, que convida ele para fazer bobice. E ele era uma mulher bonita. José podia ter aproveitado a situação. Mas ele falou não. Deus usa aquela mulher para falar assim, está na hora de tirar o José da fartura e preparar ele para o período de miséria. E por causa daquela situação, o José foi parar na prisão. Quando ele chega na prisão, se você ler o verso bíblico, a primeira coisa que fala quando ele chega na prisão é o quê? O Senhor, o que, igreja? O Senhor era com José lá na prisão. Ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é uma caveira aqui no braço. Ele falou assim, ó, eu faço parte de uma facção aqui, viu, gente? Ó, comando vermelho, estou aqui, beleza? Porque ele falou, vim para um lugar difícil. Aqui está cheio de grupo. Mas ele começa a ser o José, que Deus está com ele. Deus ensinou num processo, não dá para pular o processo. Você tinha que aprender durante esses anos como é que é conviver num ambiente de fartura. Agora você vai aprender a conviver como é que é num ambiente opressor e de miséria. E parece que o tempo não passa, parece que o sonho não acontece. Eu sei que você vive isso, querido. Eu sei. Gente, eu escrevo uma reflexão todo dia, mas isso vai para um monte de gente, e eu começo a receber as mensagens, as pessoas falam isso para mim, pastor, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, eu não enxergo mais saída, não tem mais solução, eu mesmo passo por isso, nas provações da vida, falo, Senhor, cadê o Senhor? Gente, tem um processo, e Deus chega para o José, que está lá na prisão, e ele começa a fazer tudo o que precisa, chega um ponto que o próprio carcereiro fala assim, ô José, vem cá, está aqui um celular, está aqui a chave da prisão, já vou te explicar aqui, ó, essa facção aqui, essa aqui, dá um jeito, une todo mundo e mantém isso aqui tranquilo, tá bom? E coloca ele para administrar a miséria da prisão. Aí chega lá o padeiro e o copeiro, José está com 28 anos, ele tem um sonho e tal, eu não vou falar do padeiro, porque o copeiro vai voltar para o palácio, e quando ele vai voltar para o palácio, depois de 3 dias do sonho, o José chama ele e fala assim, o quê? O copeiro, lembra de mim quando você voltar lá para o palácio, e fala de mim para quem?
O faraó pede para ele me tirar daqui. Fala que eu sou um cara bom. Eu não mereço estar aqui. Eu não devia estar aqui nessa situação. Eu não devia nem ter passado perto daqui. Eu devia estar na minha casa. Porque ele não sabe ainda do sonho de Deus. Ele não sabe que Deus está preparando ele para cumprir o sonho impossível, que nem ele sabe que existe. A Bíblia fala que o jovem copeiro voltou e se esqueceu do José. Você acha que o José queria estar na prisão? Sim ou não, igreja? Claro que não. Se fosse louco, queria sair. Era plano de Deus que ele saísse? Sim ou não, igreja? Será? Eu vou dizer para vocês, se o copeiro tivesse lembrado dele e falasse assim para o faraó, tem um moço bom lá, tira ele de lá. Sabe onde é que o José tinha ido trabalhar? Como ajudante de cozinha. E Deus não chamou José para ser ajudante de cozinha, queridos. Deus chamou José para ser governador. E para ser governador você tem que se preparar. Porque não é fácil. Não vai ser fácil. E o José passa mais 2 anos na prisão. E quando ele tem 30 anos, quem sonha é o faraó. Aí Deus lembra, o copeiro lembra do José que está lá, interpretador de sonhos. O faraó chama, vem cá, você é o menino que interpreta sonhos. José entra na sala, assim, quando ele entra já com vontade de fulminar o copeiro. Esse é o sem vergonha, demorou 2 anos, hein? Você que interpreta sonhos? Não, eu não, é Deus. Mas, já vou avisando. Difícil como Deus age, viu? Estou há 13 anos aí, passando por poço, como escravo, como presidiário. O que foi, rei? Eu sonhei com 7 vacas gordas, 7 espigas graúdas, 7 vacas magras que comeram as gordas, as espigas mirradas comeram as espigas graúdas. O que é isso? Isso aí são 7 anos de fome, depois 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. José podia ter parado aí, mas, gente, José não é assim. Está cheio de gente que consegue detectar problema. É por isso que não sai de onde está. Gente, as pessoas estão atrás de pessoas e os sonhos impossíveis acontecem com pessoas que não detectam só problema, eles trazem uma solução. José chega e fala assim, por que você não arruma alguém que vai cuidar de plantar, colher, guardar, cria toda uma logística e tal, e cria uma situação e um cara, quando ele termina de falar, o faraó olha para os ministros, olha para os senadores e fala assim, onde é que eu vou achar alguém? Vocês nunca me falaram isso. Quem de vocês ia ter uma ideia dessa? É você. E aí, o José passa de presidiário, de ex-escravo e presidiário, a ser o governador, o primeiro-ministro, a segunda pessoa mais importante do planeta naquela época. Imaginem vocês. E enquanto ele está lá nos anos de fome, cuidando daquele grande mercado onde as pessoas vinham, e as pessoas, elas trocavam ouro por comida. Porque não adiantava mais ter ouro, não adiantava ter dinheiro, gente, porque não tinha comida. O que José tinha falado, cumpre agora. E o José está lá, daqui a pouco ele vê os 10 irmãos e reconhece. Ele nem lembra dos 10 feixes de trigo, ele está com tanta raiva que ele chama um tradutor e fala assim, tem 10 terroristas aqui, deve ser do Al-Qaeda ou sei lá de onde. Manda para a cadeia. Depois de 3 dias, tiram os irmãos. Gente, isso aqui é bonito, sabe por quê? Porque o José, ele é humano, ele é ser humano igual você, igual eu. Ele ficou com raiva dos irmãos. Agora vocês vão ver. Imagina ele agora eu tenho poder. Agora, manda chamar o Potifar e a esposa deles aqui, vem aqui. Como é que é? O que você falou que eu peguei você aí? Prova. Não. Porque tem gente que fica assim, está cheio de gente que só quer ficar mexendo com coisa pequena. O José tem uma visão, mas ele é humano, ele olha para os irmãos, fica com raiva dos irmãos, depois de 3 dias tira, vocês me falaram aí de um irmão, porque não tinha nascido Benjamim. Benjamim nasceu depois que ele saiu. E aí a Raquel morre no caminho, então ele fica sabendo que a mãe morreu, que ele tem mais um irmão mais novo, e que o pai está inconsolável, que os irmãos mencionam.
Ele fala, vocês vão trazer esse irmão, e alguém fica aqui, o Simeão fica, vocês conhecem a história, depois que o Benjamim vem, depois de muita luta, na hora de ir embora, roubou. Não, se alguém roubou, vai escravo o resto da vida aqui, eu posso matar, faz o que você quiser. E quando vê que é o Benjamim, pronto, aí caiu o mundo. E aí entra a figura do Judá. O Judá pede a palavra, queridos. Ele fala assim, Senhor, eu posso falar? Cara, no chão, o Senhor me permite falar, por favor. Morrendo de medo, todo mundo de morrer. O que foi? Deixa eu falar uma coisa. Olha, a gente já perdeu um irmão muito especial que o meu pai tinha. Esse irmão já morreu. Ele agora só tem esse menino aí. E se esse menino morrer, tadinho, nosso pai vai morrer. Então eu queria pedir, e aqui vem uma coisa impressionante, irmãos, porque Judá, olha só a tribo de Judá, Jesus vem dessa tribo, Judá faz exatamente esse papel substitutivo. Ele fala assim, se você permitir, se o Senhor permitir, por favor, deixa eu ficar no lugar dele. O Senhor fala o que o Senhor quiser comigo, mas deixa esse menino voltar para casa. Meu pai não merece isso. José olha para o irmão, olha para os irmãos e fala, não foi só eu que mudei nesse tempo, meus irmãos mudaram também. Ele sai, ele chora alto, os irmãos falam, agora vai todo mundo morrer. Ele volta e ele se revela para os irmãos como José, e explica para os irmãos, não fiquem com medo, porque tudo isso foi parte do plano, de um plano maior de Deus, para salvar o nosso povo, para salvar o mundo da fome. Tem hora que a gente não entende, tem hora que a gente fica racionalizando por quê, mas 2020, com uma pandemia, para quê? Estava tudo indo tão bem, aí vem isso. Deus tem um sonho impossível para mim e para você, que talvez seja diferente do sonho impossível que você tem. Mas Deus sabe do sonho que você tem no coração. Deus sabe dos traumas que você vive, Deus sabe das lutas que você enfrenta, Deus sabe das dificuldades pelas quais você está passando, Deus sabe das decisões difíceis que você tem que tomar. E Deus olha e fala assim, eu posso te ajudar. Mas para Deus ajudar, eu disse para vocês, todo sonho é como se fosse um chamado. E chamado a gente tem que aceitar com todas as letras que um chamado carrega. Abraão deixou tudo. Você tem que deixar tudo às vezes para participar desse processo, para chegar na vitória final, para poder chegar na realização do sonho impossível. Saiba que Deus abençoa quem Ele quer, mas a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço. E se você tem um sonho que é impossível, e eu sei que você tem que estar disposto a pagar o preço. Deus abençoa pessoas com sonhos impossíveis, para que elas sejam canais de bênçãos para as outras pessoas. Então, quando você olha e fala assim, o Davi foi lá e venceu o Golias. Ele não venceu o Golias porque não foi o Davi que venceu o Golias. Quem venceu o Golias foi Israel. Israel venceu o Golias. O povo foi lá e conquistou Jericó. Não, quem conquistou Jericó? Israel conquistou Jericó. Não, agora vamos com um pouquinho de gente lá em Ai. Aí perde, por quê? A gente esquece o motivo pelo qual Deus nos criou e nos permitiu conhecer a sua vontade, a sua palavra e a esperança que Ele entrega junto com tudo isso. É para a gente ser canal de bênção para as outras pessoas. Então não importa o que você esteja passando, não importa o quão desanimado você esteja, não importa o quão descrente você esteja, de que seja possível
Saiba, Deus age de diferentes maneiras. Deus não curou todo mundo que precisava de cura quando Ele veio. Mas quando Ele curava um cego, Ele queria abrir os olhos das pessoas, não só os olhos do cego. Quando Ele multiplicava pão, Ele queria dizer assim: eu sou o pão da vida. Por favor, abram os olhos, enxerguem. O motivo para o qual vocês existem é para ser canal de bênção para as pessoas. Passando pela luta, pela dificuldade, a gente é humano, a gente vai tomar decisões conscientes, muitas vezes vamos tomar decisões corretas, outras vezes erradas, e Deus vai falar assim: não tem problema, eu vou abrir outra porta para você, eu vou indicar outro caminho, nesse desvio que você tomou, eu vou fazer um outro atalho para você voltar para o caminho correto. Não tenha medo dos sonhos impossíveis. Não tenha medo das lutas que você está passando e das dificuldades que você está enfrentando. Não desista do seu sonho, querido. Não desista. Apesar das lutas, Deus quer te usar para você ser um canal de bênção para as outras pessoas. Que Ele te abençoe para isso. Que Ele me abençoe para isso também. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por apresentar para a gente de novo, nessa história tão contada e recontada tantas vezes. Obrigado por o Senhor ensinar uma coisa nova para a gente hoje, para alguns de nós. É a primeira vez que eu estou falando isso hoje. Foi uma lição para mim. Eu acho que está servindo para outras pessoas também. Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui, que foi tocada pelo Teu Espírito Santo, a continuar lutando pelo sonho que tem no coração. Apesar das lutas, apesar da oposição, apesar das dificuldades, apesar da privação. Senhor, coloca a Tua mão sobre essa pessoa que está pensando em desistir, coloca a Tua mão sobre essa pessoa que está caída, essa pessoa que perdeu a esperança, essa pessoa que não sabe para onde ir, está completamente perdida, sem rumo. Coloca a Tua mão sobre essa pessoa que está com falta de fé, essa pessoa que está passando por necessidade, essa pessoa que está com o coração partido. E abençoa a cada um segundo a sua necessidade. Levanta, indica o caminho, restaura a vida, a fé, a esperança, os sonhos. Que a gente volte a sonhar. Que a gente nunca se esqueça que não importa para onde a gente vá, qual o caminho que a gente decida tomar, qual o rumo que a gente decida seguir, se a gente permitir o Senhor ir com a gente vai estar seguro. Abençoa a gente nesse propósito de vida, até o dia da vitória final, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por nos relembrar que para Deus nada é impossível e que tudo podemos naquele que nos fortalece. Obrigada pela presença de todos, também você que nos acompanhou pela internet. Foi muito bom ter a companhia de vocês aqui. Desejo um excelente sábado, que Deus abençoe vocês. E apenas relembrando, como já é de costume, esta fileira e esta aqui ao centro saem pela minha direita e essa fileira pela esquerda. Obrigada.